Esse é mais um vídeo que nós estamos disponibilizando aos alunos para que eles possam ter acesso a uma revisão sobre o conteúdo da matéria dada em sala de aula. Neste vídeo eu apresentarei a gênese, a origem da proteção e defesa do consumidor. O livro que eu tomo sempre como base é o livro do Cavalieri Filho, do Sérgio Cavalieri, que é o Programa de Direito do Consumidor. Existe também um outro livro chamado Programa de Responsabilidade Civil. Na nossa matéria nós vamos ter, durante esse semestre, a possibilidade de explorar não só a lei, mas os conceitos, a origem do direito do consumidor. Nós poderíamos iniciar dizendo que a proteção e proteger o consumidor em relação de consumo, ela é relativamente recente. Ela surge da necessidade cada vez mais de proteger o consumidor frente aos desmandos impostos pelos fornecedores, que neste caso eles geralmente estipulam e sempre estipularam cláusulas contratuais das mais diversas, né? E que quase sempre essas cláusulas, esses termos, essas condições, elas prejudicam o consumidor. O consumidor, geralmente, ele é prejudicado porque o conceito é que ele sempre é o elo mais fraco dessa relação. A partir da Revolução Industrial, com a grande explosão da produção humana e, por consequente, do crescimento do mercado de consumo, em vista de uma mão de obra assalariada e com maior poder de consumo, fez-se necessária uma intervenção estatal. Ora, o consumidor ele precisava ser protegido porque ele estava em desequilíbrio nessa relação entre consumidor e fornecedor. Ensejava a necessidade de um instrumento que viesse a proteger o consumidor diante do fornecedor. Então, o direito do consumidor surge para tentar acabar com as desigualdades surgidas nas relações de consumo pela Revolução Industrial, principalmente. Essa revolução ela aumenta substancialmente a capacidade produtiva do ser humano e a consequência disso é que os mecanismos de produção e distribuição dos bens eles surgem como algo novo. É de se perceber também que surgem instrumentos jurídicos decorrentes dessa massificação de produtos e serviços, como por exemplo os contratos coletivos, os contratos de massa, os contratos de adesão, entre outros. Então vai surgir também daí a necessidade da proteção do consumidor frente aos abusos cometidos pelos fornecedores. Veja bem, por ser este tema de extrema relevância, o consumo, a proteção ao consumidor é uma necessidade que em qualquer país precisa ser considerada. A tal ponto que a ONU se pronunciou em defesa também do consumidor. Não é? Existe uma resolução da ONU, datada de 1969, de número 2542, de 11 de dezembro, que foi o surgimento, foram os primeiros passos no qual se faz uma proclamação em defesa do consumidor. As Nações Unidas elas vão se referir depois, né, no Congresso de 1973, tentando reconhecer e dispondo que os direitos do consumidor são direitos fundamentais e universais. Então, o objetivo inicial para as Nações Unidas era oferecer aos países o auxílio para uma efetiva proteção ao consumidor, auxiliar esses países na busca de evitar as práticas de atividades comerciais, principalmente abusivas, possibilitando uma proteção quanto à segurança, quanto à boa-fé, entre outros princípios que nós vamos ver. No que se refere ao lineamento histórico da relação de consumo, se tem como marco de referência o discurso do presidente John Kennedy. Ele fazendo uma alusão aos direitos dos consumidores ao Congresso, em 12 de março de 1962, ele diz que consumidores somos todos nós. E ele indica alguns fundamentos da relação de consumo. Um deles, que eu acho muito importante, é que os bens e serviços devem ser colocados no mercado de consumo de forma salutar e de forma segura, para que o consumidor os utilize. Que também esses
serviços, esses produtos, eles sejam apresentados de tal maneira que possibilite ao consumidor a sua livre escolha. Ele também observa que o consumidor deve ter a oportunidade de participar das decisões governamentais, ao que se refere a tipo, a qualidade e o preço dos bens e serviços postos no mercado. Não é? Então, neste período, os países em desenvolvimento, principalmente o Brasil, começaram a criar legislações específicas a respeito dos direitos e proteções dos consumidores. O consumidor, assim, passou a ter leis das quais começaram a recorrer diante dos abusos comerciais praticados até então pelos fornecedores. Não é? Então, veja, no Brasil, quando do período colonial, não se encontrava leis específicas para o direito do consumidor. Vinha se aplicando, vinha se especificando as leis do direito civil, que zelava pela boa-fé dos contratos, né, se emprestava desta lei os parâmetros que possibilitavam argumentos contra, por exemplo, o vício de produtos. Ocorre que esses contratos, corriqueiramente, eram redigidos pelos fornecedores, que elaboravam cláusulas e condições beneficiando quase que sempre exclusivamente seus interesses em detrimento aos interesses da outra parte. Demonstrava-se aí, imediatamente, um desequilíbrio do consumidor frente ao fornecedor. Nas décadas de 40 e 60, aqui no Brasil, é que podemos observar com mais propriedade o surgimento de algumas leis e decretos federais que legislavam sobre a proteção do consumidor. Vale citar aqui como marco histórico a Constituição de 1967, através da emenda número 1 de 69, que consagrava a defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, então, ele veio surgir por uma expressa determinação constitucional quando, da Constituição de 1988, pela primeira vez na história, insere a defesa do consumidor no título 2º dos direitos e garantias fundamentais. Vocês vão poder ver lá no artigo 5º, no inciso 32, uma determinação expressa, onde está constado: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O artigo 170, também da Constituição de 88, ele vai ressalvar a defesa do consumidor como um princípio da ordem econômica, bem como o artigo 48 dos atos de disposições constitucionais transitórias, que dá um prazo de 120 dias para a promulgação da Constituição para a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor. Então, em 11 de setembro de 1990, foi sancionada no Brasil a Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos ver que, na verdade, não é bem um código, é uma lei, onde o consumidor brasileiro ele pôde comemorar esta vitória do avanço experimentado na legislação. Ele terá ali garantido seus direitos. Assim, essa introdução que nós apresentamos a vocês é um quadro geral do surgimento da lei consumerista. Iremos, com o passar do tempo, nos aprofundar sobre os conceitos específicos da lei sobre cada um dos objetos. Espero que para vocês sirva esse resumo como uma aula introdutória sobre a origem do direito consumidor.